tomar hipercalórico dá aquela embuchada legal e tem gente que ganha bastante gordura fazendo a utilização desse suplemento que tem o pressuposto de ajudar no ganho de massa muscular. Afinal, para ganhar gordura, a gente não precisa de auxílio de suplementação nenhuma, não é mesmo? Então, como é que eu faço para usar um hipercalórico e crescer seco, não ganhar gordura corporal? Como eu sempre digo, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Esse é o meu segundo vídeo do dia, então agora que eu estou acordando, vamos ver se o poder de raciocínio fica bom. Vocês depois me dão um feedback aí nos comentários. Como que eu ganho gordura corporal? Aí você vai dizer, comendo Burger King. Você está errado, porque eu não gosto de Burger King, eu gosto de McDonald's. E você? Que papo ruim de vídeo, Leandrão. Vamos acertar isso aí, vamos caprichar, tamo junto. Então é o seguinte, quando um aluno meu vem e pergunta, Leandro, e como é que eu faço para ganhar massa muscular sem ganhar gordura corporal usando um hipercalórico? Qual que é a resposta que eu posso dar para ele? Como que a gente ganha gordura? Comendo mais calorias do que o que a gente gasta. Como é que a gente ganha massa muscular? Comendo mais calorias como a gente gasta. Mas vai dizer, então ferrou, mais ou menos. Mas dá para melhorar isso aí pensando em ganhar o máximo de massa muscular possível para o mínimo de gordura corporal. Legal, isso é crescer seco. Quando você fala de um processo de crescer seco, é o mais seco possível, tá? É o mais seco possível, não é 100% seco. Pode existir algum processo que realmente você cresça diminuindo o seu percentual de gordura? Pode. Normalmente, quem está usando esteroide anabolizante ou é iniciante. Fugiu desses dois, se torna difícil isso acontecer. E isso por que acontece, pessoal? Quando nós falamos de um processo anabólico, nós estamos falando de uma molécula menor que está dentro da gente, se transformando numa molécula maior, e essa diferença, ela teve para se reter energia. Logo, o processo de aumentar a massa muscular é um processo devidamente anabólico, porque esse tecido depois pode ser consumido para obtenção de energia, sem vir de fora. Obviamente, isso é um processo catabólico, o que é ruim. Só que quando nós falamos de um processo anabólico, você viu que eu não falei massa muscular, eu falei tecido. Então, se eu falar de lipogênese, lipogordura, gênese, geração de gordura, acúmulo de gordura, aumento de gordura corporal, é um processo anabólico. Então, é muito difícil nós conseguirmos um processo anabólico num lugar e um processo catabólico em outro lugar, em situações normais, em situações gerais. Ou seja, vou pegar uma pessoa que já treina há algum tempinho, já tem uma quantidade de massa muscular legal, então provavelmente se ela entrar num processo anabólico, ou seja, ela comer mais do que ela gasta, é muito pouco provável que ela vá conseguir perder gordura corporal. E até mesmo uma pessoa que zera o seu consumo de proteínas e come muita caloria, se ela não tiver um volume muscular muito grande, ela não perde massa muscular também. Não quer dizer que é uma boa estratégia, óbvio. Mas para vocês verem que pessoas sedentárias, que às vezes não batem proteína, elas continuam sem perder tanta massa muscular assim, quando estão engordando. Normalmente essas pessoas vão perder quando fazem aquela dieta extremista de zerar o carboidrato, que quem é aqui do canal já sabe que não é para fazer, e aí vai perder massa muscular naquele processo, depois engorda, não recupera a massa muscular, perde massa muscular, claro que perde gordura também, por isso que eu falei que depois você volta a engordar. De qualquer forma, vocês entendem que quando vocês entram num processo anabólico, o ganho de gordura, ele pode acontecer. E simplesmente, vamos resumir tranquilo, o que eu preciso para ganhar, então, massa muscular? Ficar em superávit calórico, comer um pouquinho mais do que eu gasto. Quanto que é esse pouquinho? De número real, eu vou reforçar aqui, número real, 300 a 500 calorias, no máximo. Por que eu falo número real, pessoal? Porque a gente está muito acostumado em matematicamente acertar a nossa dieta. Então eu calculei o meu metabolismo. Que equação você usou? A de Harris. A de Harris-Bennett, fiz a continha tranquilo, deu o valor, eu joguei 500 a mais. Só que, pessoal, essa matemática, ela é ok, você pode usá-la, essa como qualquer uma outra, mas ela vai servir como base. Nós não temos como ter certeza absoluta, perdoa a redundância, de o nosso metabolismo quanto está. Nenhuma equação vai levar em conta a sua taxa tireoidana, o seu nível de testosterona. Então é muito difícil a gente ter certeza. Então qual que é o parâmetro, a conduta? Como que eu me viro, Leandrão? Faz o cálculo, monta a dieta,
Joga ali 300 acima, faz uma semana, duas. O que aconteceu com o peso? Ficou parado. Então eu sei que eu estou comendo mais ou menos o que eu estou gastando. Então esse é o meu número real de gasto. Então em cima disso eu aumento 300. Então é seguro começar um bulk por 2 gramas quilo de proteína, 4 gramas quilo de carbo e 1 grama quilo de gordura? Para a maior parte das pessoas, sim. Quando que as pessoas erram agora? Porque você está me enrolando, Leandro. Em todo vídeo eu entro aqui, você explica um monte de coisa, enche linguiça e aí você dá a letra. Não é isso, é porque se eu simplesmente falar que sim ou não, aí fica sem graça. Então eu quero que você aprenda. Eu estou falando tudo isso porque o que vai fazer você engordar é o superávit a mais do que o necessário. Porque lembra que eu preciso de mais ou menos 300, 500? O que acontece se eu jogar 1000? Se eu jogar 1000 calorias a mais, eu vou ganhar a massa muscular que eu já iria ganhar e o resto de gordura corporal. Porque tem uma limitação de massa muscular para se ganhar. Mesmo que você é um hormonizado. Então, se você acha que vai tomar oximetolona e vai poder jogar 2000 calorias acima, vá fundo, que daqui a pouco você está falando boa noite Brasil igual o Gilberto Barros. Então, não adianta. Tá? Você tem um limite de massa muscular. Por isso que um cara que é grande, não tem jeito, ele teve que treinar muito tempo, comer muito tempo, tomar bomba muito tempo, não tem o que fazer, ele não é rápido, ninguém vira Ronnie Coleman em 5 anos, não é assim que se vira. Tudo isso, então, para dizer o seguinte, o erro que eu vejo dos meus alunos, que não permito errar, é lógico, o que eles errariam poxa, comprei um hipercalórico e vou jogar aqui, quanto está no rótulo? Deixa eu ver aqui, 2 doses. Manda pau em 2 doses. Aí o cara manda pau em 2 doses, mas sem fazer conta. Joga mais. O que é um hipercalórico? Um hipercalórico nada mais é que um composto de proteínas e carboidratos. Pode ter um pouquinho de gordura também, mas é mais difícil. É simplesmente isso. Se você precisa de 3.500 calorias para crescer e joga 4.000, não importa se é de comida, se é de hipercalórico, você vai engordar. Só que o que eu vejo as pessoas fazendo? Quando vai aumentar a comida, deixa eu ver aqui. Beleza, vou colocar tanto. Então eu estou computando essas 300 calorias. Quando é o hipercalórico, é a mais. Então meu peso não está andando. Se o cara aumentasse 300 calorias, 500 calorias, o cara serve para mulher também, tá? Inclusive, meninas, os vídeos são para vocês também, certo? Às vezes eu não falo por força de hábito. Mas o que eu falo serve para homem e para mulher. Então, 300, 500 calorias a mais. E aí, quando eu pego o hipercalórico, eu falo, eu vi ali, vou tomar 2 doses por dia. Só que cada dose tem 500 calorias, que é mais ou menos o que um vai ter ali. Se colocar leite, às vezes quando o pessoal coloca integral, não tem problema, tá? Desde que você faça um controle ali do seu colesterol, porque gordura saturada a gente pode consumir, mas não em excesso. Então, mais ou menos ali uns 30% do dia, para a maior parte das pessoas que são ativas, magras, tudo bem. Então, quando eu tomo com leite integral, isso aí vai para 700 calorias. O cara toma 2 doses. Você botou 1.000, 1.500 calorias de superávit. Você vai engordar. Ou seja, você não engorda por causa do hipercalórico, você engorda por causa do excesso de calorias. Como que eu uso um hipercalórico? Dentro da minha matemática diária. Então eu sei que eu tenho que consumir tanto de proteína, carboidrato e gordura. E aí dentro disso pode ter um hipercalórico. Mas Leandrão, não preciso, consigo comer tudo isso. Então você não precisa de hipercalórico. Hipercalórico é para quem não consegue bater a caloria do dia, aquela caloria específica que vai fazer você ganhar peso e crescer o mais seco possível. Você não consegue bater isso com comida. Logo você vai mandar uma refeição líquida, que pode ser um whey com aveia, pode ser um hipercalórico, pode ser uma albumina com banana. Ou seja, alguma maneira de se aumentar a caloria do dia. O hipercalórico é só mais uma opção, mas qualquer uma opção, inclusive só comida, se você não computar, se você não fizer a sua matemática, você simplesmente corre o risco de engordar com qualquer superávit calórico. Só que no hipercalórico é muito fácil, porque uma pessoa que já está no seu limite, é muito difícil conseguir comer 1 quilo a mais de arroz no dia. Só que tomar 2 shakes é tranquilo. Então a pessoa bota 1.000 calorias para dentro e nem percebe. E aí que vai engordar. Twin, como é que eu monto uma dieta? Esse negócio de grama quilo aí, isso aí para mim não dá. Esse negócio de macronutrientes, isso aí não entendo nada. Eu queria ver você com a tabelinha montando a tua dieta bulk, a sua linha de raciocínio, o que você encaixa primeiro, como é que eu calculo, uma coisa mais didática. Legal, beleza. Não esquece de clicar no gostei, que eu sempre quero ajudar vocês
Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu montei uma dieta bulk passo a passo. Não tem como você sair dali sem saber montar uma dieta. Então clica aqui.